Olá. Tá aparecendo um monte de coisa diferente aqui. Deu. Olá, tudo bem? Estamos começando, então, retomando uma série de lives aqui no perfil para conversar sobre o nosso mercado de seguros, sobre práticas que, nós corretoras estamos utilizando, enfim. Então, acho que vai ser uma série de bate-papos bem legal, que com certeza vai acrescentar bastante no nosso dia a dia. Vocês estão me ouvindo bem, vendo bem, tudo certinho? Deixa eu já chamar a Carol aqui. Vamos ver se vai. Oi, Olá, Carol, Gabi! tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Certo, tudo ótimo. Você tá me vendo direitinho, me ouvindo Tudo direitinho certo. também? Tudo certo. Show de bola. Tinha te ouvindo direitinho. Então, obrigada por ter aceito esse meu convite. A ideia aqui é fazer uma série de lives e trazer outras corretoras também para conversar, para contar, enfim, o que tem feito de diferente, como que a gente pode acrescentar no trabalho das colegas, enfim, porque eu acho importante essa troca, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas tu não tem medo da concorrência que vão te copiar? Enfim, eu acho que é justamente o contrário, né? A gente pode muito mais agregar, se ajudar, aprender e fazer com que nosso mercado cresça, né? Disseminar essa cultura do seguro do que ficar se preocupando com a concorrência em si, né? Com certeza. Olha, eu sou muito dessa vertente também. Eu acredito muito que juntos vamos mais longe. Eu sei que é super clichê, mas enfim, eu vejo aqui, né? Inclusive, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, mas o meu trabalho é esse, é ajudar corretores. Então, pode ter certeza que eu estou no mesmo barco. Não vejo os outros como concorrentes, muito pelo contrário, vejo como parceiros. E nós, principalmente, que fazemos esse tipo de divulgação online, né? Estamos aqui, enfim, expondo mesmo, dividindo a nossa experiência, né? Eu acho que isso é muito válido para o mercado segurador como um todo. A ideia é, de fato, cada uma no seu nicho, né? Ajudar os outros a amadurecer a conscientização do cliente final, né? Então, eu acho que quanto mais gente, mais corretores, né, estiverem falando sobre um risco específico, sobre uma solução, isso naturalmente traz muito mais credibilidade e ajuda todo mundo. Então, é isso aí. Conta comigo. Muito obrigada desde já pelo convite também. Eu Imagina. acho que esse tipo de bate-papo é sempre muito enriquecedor. Então, parabéns pelo projeto e muito obrigada por ter me chamado. Imagina, eu que agradeço. E te apresenta aí para nós, para mim também, porque a gente se conhece online só, né? E eu vejo teu trabalho, te acompanho ali no grupo do WhatsApp também, que é muito legal assistir várias aulas sobre os produtos financeiros. Enfim, confesso que ainda é um desafio para mim trabalhar com esse tipo de produto, porque não é uma coisa simples, né? Mas eu sei que tem um potencial muito grande para nossa carteira e acho que vale falar sobre isso, começar a estudar mais sobre isso, né? Com certeza. Bom, gente, para quem ainda não me conhece, né, o meu nome é Carolina Novaes, eu já trabalho no mercado segurador há mais de 15 anos. Eu sempre atuei como corretora de seguros, então eu trabalhei nas grandes corretoras, né, como gerente comercial e técnica dos seguros de linhas financeiras. Então eu trabalhei na Willis, trabalhei na Aon, trabalhei na MDS, etc. Sempre com essa vertente, né, com essa pegada dos seguros de linhas financeiras, e já faz quase 3 anos que eu abri a minha consultoria em seguro de linhas financeiras. Então, a minha empresa hoje, eu não sou mais corretora, apesar do meu dia a dia ser como se fosse de uma corretora, porque é cobrança, né? Mandar pedido de cotação para a seguradora, fazer cotação até antes, ele mandou uma mensagem, poxa, eu estava transmitindo aqui numa proposta, eu também faço isso. Então, assim, mas o meu foco principal é justamente auxiliar corretores de seguro, né, com esse tipo de expertise, de demandas dos seguros de linhas financeiras, que eu sei que, enfim, é uma dificuldade da maioria, né? Então, hoje em dia, a minha empresa tem praticamente 2 grandes pilares, que são os cursos de especialização e também a consultoria em negócios. Então, eu falo sobre, né, e também ajudo corretores, principalmente com seguro de E&O,
que é o RC Diretores e Administradores, seguro I&O, que é o RC Profissional, seguro Cyber, que é o de riscos cibernéticos, e seguro Garantia. E, inclusive, um dos meus grandes projetos, né, enfim, objetivos da minha empresa é desmistificar a ideia de que seguros de linhas financeiras é só para grandes clientes. Muito pelo contrário, a gente vai ver aqui hoje que não, que é só mais uma frente que você pode justamente explorar para blindar mais um risco que o seu cliente já está correndo, como a gente vai ver aqui hoje, tá? Então, a ideia, como o próprio nome da live diz, e, enfim, eu achei perfeito, é que vocês, enfim, comecem a enxergar realmente mais uma opção de diversificar a carteira. Então, não estou falando aqui para ninguém parar de fazer, né, enfim, o saúde, o empresarial, até o próprio auto, né? Que eu sei que, enfim, vocês, todo mundo faz, mas todo mundo reclama. É, de fato, começar a complementar, digamos, né, esse portfólio aí de solução para os clientes de vocês. E, claro, fico aí à disposição de quem precisar de qualquer ajuda ou já tiver alguma demanda. Enfim, meu trabalho é justamente esse. Legal. Inclusive, quem estiver assistindo, se tiver corretores para indicar, encaminha a live, curte aqui, né, para nós, para a gente conseguir passar esse conteúdo adiante, né, passar esse conteúdo para mais pessoas. E a primeira coisa que eu quero te perguntar, tu falou do auto, né? A maioria dos corretores começa trabalhando com auto. Eu comecei com auto, hoje eu trabalho bastante com seguro de vida, plano de saúde, mas a maioria, a proposta que eu estava transmitindo aqui antes de começar era de auto, inclusive uma cliente aí do Rio de Janeiro. Mas assim, como que a gente faz, né? Quem tá só no auto, como que faz para começar a explorar esses produtos de linha financeira? Como oferece isso para o cliente do auto? Vamos lá, perfeita a sua pergunta. Inclusive, o primeiro deles, né? Assim, eu vou dar algumas dicas, é óbvio que superficiais, né, gente? Quem tiver interesse em saber mais e tal, eu fico super à disposição. Mas o primeiro produto que eu separei aqui é justamente um que a gente consegue fazer o cross-sell com a carteira de auto e com a carteira de vida, tá? Então, vamos falar primeiro sobre o seguro de erros e omissões, que é o RC Profissional. Eu costumo dizer que ele é um seguro super democrático, porque justamente até corretores, né, que têm apenas clientes pessoa física, digamos assim, e acham que, poxa, não, só tem carteira de pessoa física, seguro de linhas financeiras não é para mim. Muito pelo contrário, olha aí o RC Profissional, tá? Então, o que é o RC Profissional, gente? Vários já devem até ter ouvido falar, mas eu vou, enfim, aproveitar para explicar um pouquinho, né? Ele é um seguro que cobre as reclamações de terceiros, tá? Decorrentes de falhas profissionais, tá? Então, como o próprio nome ou apelido, né, do produto diz, ele cobre reclamações de erros e omissões, tá? Então, qualquer profissional, e eu sempre faço essa brincadeira, né? Todo mundo conhece enfim, dentista, um médico, um advogado, um contador, um engenheiro, mesmo que seja do seu círculo pessoal, né? E aí, naturalmente, como a gente está falando do cross-sell com o automóvel, você tem ali acesso, né, à profissão da pessoa. Muitos clientes, você naturalmente acaba ganhando, né, alguma intimidade. Então, você sabe se tem ali algum médico, algum engenheiro, algum contador, algum, né? Então, o que acontece? O seguro de RC Profissional, hoje em dia, é um mercado super maduro. A gente tem diversas seguradoras que atuam nesse nicho, né? O que naturalmente traz uma competitividade em termos de taxa, isso comercialmente falando, né? Muito interessante. E é mais um risco, digamos assim, que o seu cliente ele está exposto. Eu sempre brinco, né, que seguro de linhas financeiras de maneira geral, mas qualquer seguro, né? A gente tem que começar explicando ou vendendo justamente pelo risco. E aí, por que todo mundo contrata seguro alto? Porque todo mundo sabe que você pode bater o carro, que você pode ser roubado, que alguém pode bater, que você pode bater em alguém, e por aí vai, né? Então, o que acontece? Qual é o risco aqui que a gente está falando? Fora questões de legislação, que todos os seguros que a gente vai falar aqui têm esse embasamento legal, tá, gente? Mas, enfim, né, não é para ser uma live muito técnica, é mais para ser uma live mais prática, para vocês começarem a identificar as oportunidades, etc. A questão é que qualquer profissional, inclusive nós, corretores de seguro, né, gente? RC Profissional, eu sempre passo essa vírgula antes da gente começar a falar dos clientes, que, ó, é muito importante para a gente também, tá? Então, assim, erros acontecem.
podem acontecer, e eu ainda digo mais, não precisa errar para ser processado. Isso é uma coisa que muita gente esquece, tá? Então, assim, o gatilho desse tipo de apólice, ele é uma alegação de erro, né, que esse profissional possa ter cometido. E aí você imagina, né, que todo mundo, como eu comentei, seja na própria carteira de auto, seja na vida pessoal, você vai no dentista, você vai no dermatologista, né, você tem um contador, você tem um amigo que estudou com não sei quem, com seu primo que é engenheiro, e por aí vai, tá, gente? Então, uma parte, né, de você começar explorar, né, novos ramos é justamente você sair da zona de conforto, entre aspas, para começar a oferecer essas soluções que são complementares para os clientes de vocês. Então, eu sempre faço essa brincadeira aqui quando eu falo de RC profissional, né? Poxa, você tem o residencial, você tem o auto do cara, e aí o médico é processado, né? Tem que gastar uma grana com o advogado, com aquilo tudo. Poxa, vende o carro, vende a casa para poder pagar, você perdeu os 2 seguros e ainda não faturou e não ajudou ele com a reclamação lá da falha profissional. Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui hoje, começando pelo RC profissional, porque ele tem essa característica de ser para pessoa física também, né? Realmente para vocês abrirem a cabeça e começarem a explorar e oferecer soluções complementares. Eu sempre falo que seguro é como se fosse um quebra-cabeça, né? E aí cada pecinha cobre uma parte do risco. Então tem pessoas, né, profissionais que têm esse risco de serem processados, né, prestadores de serviço, de novo, como nós mesmos, né? Você imagina você esquecer de fazer uma renovação e aí, poxa, lei de Murphy, o carro do cara vai e bate justamente naquele final de semana que você não transmitiu a proposta. Você pode ser processado por isso. O cliente teria esse embasamento legal. Provavelmente vai, porque alguém vai ter que pagar a conta, né? Exatamente, exatamente. Então esse é o risco que a gente está falando, né? Essa é a ideia, é realmente complementar o portfólio, né? Enfim, para começar a oferecer esses seguros. Inclusive tem muita gente, parceiros, né? Depois de fazer o meu curso e tal, fala, caraca, eu saio oferecendo para todo mundo hoje em dia. Até um parceiro esses dias fechou do dentista dele. Então assim, é isso, o risco está ali. E tem que oferecer, né? Porque também às vezes o profissional nem sabe. Porque na faculdade eles podem fazer um seguro para se proteger em relação a isso, enfim, né? Então, se a gente não falar, se a gente não oferecer e não fizer o nosso trabalho, o cliente não tem como saber, né? E em algum momento exatamente vai oferecer, e daí a gente deixa de fazer o seguro RC da pessoa e depois perde do carro, da casa, enfim, porque é muito mais fácil de fazer um seguro, todos os seguros com uma pessoa só, do que ter um corretor para cada coisa, né? E daí eu tenho um ponto interessante, assim, que eu vejo que muitos corretores se posicionam, né, como especialista e alguns como generalista, né? E eu acho essa uma discussão bem interessante e eu vejo muita oportunidade para o corretor que é generalista. Óbvio que ele tem que ser um generalista que estuda todos os produtos, enfim, né? Não dá para, né, também está para tudo quanto é lado. Mas esse tipo de seguro que cabe para a pessoa física, principalmente, eu acho muito importante conseguir trabalhar com todos eles, justamente para a pessoa se sentir segura e pensar, não, se acontecer alguma coisa comigo, com o meu carro, eu vou ligar para Carol. Se acontecer alguma coisa com a minha casa, eu vou ligar para Carol. Se eu for processado, eu vou ligar para Carol. Se precisar do plano de saúde, perfeito. Carol. Porque fica, né, fica com aquele ponto de contato. Assim, eu, particularmente, gosto bastante disso, né? Eu brinco que tem clientes que eu praticamente sou da família, porque eu tenho o seguro do carro, né, da cliente, do marido, da sócia, da empresa, da casa, enfim. Né? E o RC, ele acaba entrando para fazer esse papel, né? E para proteger na profissão. Com certeza, até porque essa relação com o corretor é uma relação de confiança, né? Então, o quanto mais, como a gente estava falando, né, vai parecer óbvio, clichê, mas enfim, o quanto mais seguro você conseguir, né, deixar esse cliente em relação ao patrimônio dele, porque volto a dizer, no RC profissional, o que está em jogo, segue sendo também, né, o patrimônio dele, o fluxo de caixa, a reputação, e por aí vai, porque você imagina um profissional desse, um engenheiro, né, caramba, desabou o prédio e o cara não tem como indenizar as vítimas, poxa, né, até uma questão de reputação envolvida, de publicidade, aí, enfim, a gente entra em mil detalhes, né, que aí a gente teria que entrar mais a fundo no produto, mas com certeza eu entendo que essa visão macro, né, do cliente é extremamente importante até para, como você muito bem colocou, evitar a concorrência, né, gente? Você não vai ficar ali bitolado só no automóvel, caramba, o cara também faz um residencial, também faz um saúde, também faz não sei o que para a família,
também precisa de mil outras questões, e você ali deixando dinheiro na mesa, porque a verdade é essa, quando você não explora essa relação, como você, por exemplo, muito bem colocou e faz isso na sua carteira atual, você está deixando dinheiro na mesa e a porta aberta para concorrência. Porque aí ele vem devagarzinho, a gente sabe como é que é corretor de seguros. Ele vem devagarzinho ali, daqui a pouco tá contando tudo. Aqui, outra coisinha ali, quando vê. O foi, né? Porque tu deixou a abertura para isso, né? Então eu acho importante ter essa visão e ter esse feeling de oferecer e tal. Porque eu sempre digo, se eu não oferecer, ou o banco vai oferecer, que daí é muito pior, porque ele não vai ter assistência que ele precisa, ou um outro corretor. E daí, se um outro corretor fecha, as chances de eu perder o seguro do carro, de eu perder o seguro da casa é muito maior, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, os seguros de linhas financeiras, inclusive, a gente vai ver que eles são relativamente estratégicos em relação a isso, né? Porque é isso que a gente estava falando. Dentro daquele quebra-cabeça, é mais uma pecinha que você está ali blindando o cliente nesse sentido. E aí, assim, sobre... então qual é, né, a melhor atividade, digamos assim, para eu focar no RC profissional? Eu sempre digo que isso é uma característica muito particular de corretor para corretor. Por quê, né? Caramba, minha prima... Opa, eu esbarrei aqui, tremeu o negócio. A minha prima é dentista, então, poxa, eu tenho uma super entrada, né, nesse mercado. Meu marido é advogado, então, poxa, eu já tenho uma entrada nesse mercado. Eu já fui da área de TI. E aí, naturalmente, você já conhece profissionais desse tema, né? Então, assim, o ramo de RC profissional, ele tem uma gama de nichos, indústrias, etc., que é muito interessante. Ou não, eu não entendo nada, mas eu acho muito interessante, né, esse nicho aqui. E aí vai para cima, faz a divulgação online, como a gente também, né, até tinha comentado. Isso aí é outra questão que é muito democrática hoje em dia, né? Esse tipo de divulgação e etc., de marketing, está muito na nossa mão. Então, é ir para cima, né? Aproveitar, escolher, digamos assim, no que se refere ao RC profissional, um nicho com o qual você já tem alguma intimidade, afinidade, dá uma olhada aí na carteira, né? E partir, né, para cima dessa prospecção, sempre embasado, e aí já dando essa dica comercial, porque como eu comentei, a ideia da live é realmente dar dicas, né? Poxa, primeiro quem é o cliente, né? E depois como que eu chego nesse cara, explicando justamente qual é o risco, né? Então, o risco é que erros acontecem, você não precisa errar para ser processado, né? Utilizando sempre, na medida do possível, exemplos de sinistro, né? Então, casos reais, poxa, com tudo na vida, sempre ajuda, né? Enfim, esse prospect se imaginar naquela situação, caramba, isso tivesse acontecido comigo. E aí, eu mesmo posso ajudar vocês, é só dar uma olhada no meu feed, tem vários casos lá, tá, gente? Sim. Então, eu acho que o primeiro deles, assim, para quem trabalha, né, com automóvel, e com seguro de vida, o RC profissional seria a minha indicação, porque dá um cross-sell muito bom. E é bom para todo mundo, porque você vai abrir mais uma frente de prospecção, poder diversificar essa sua carteira, colocar mais uma comissão para dentro, e bom para o cliente, que naturalmente vai ter mais uma esfera aí, né, da vida pessoal, profissional, enfim, blindada nesse sentido, tá? E até tem uma situação interessante. Eu fiz um RC profissional para o engenheiro no mês passado. E foi bem legal, porque quando eu enviei a cotação para ele, expliquei tudo direitinho, enfim, ele ficou super surpreso com o valor da cotação. Porque ele ainda disse, nossa, eu tinha que dar pelo menos 3 vezes desse valor. E ficou super incômodo. Exatamente, esse é um grande... Então, assim, o valor que ele ia receber para o valor anual que ele ia pagar do seguro, né? Assim, não tinha nem por que não fazer. Compensa muito. Exatamente. Se eu soubesse que era tão barato, né, que ia ser tão acessível, eu já teria feito antes, porque eu já fiquei sem dormir, pensando que daqui a pouco poderia dar alguma coisa errada, enfim. Né, e não sabia que tinha essa proteção, porque na verdade ele só foi atrás, ele já é meu cliente no alto, né, e ele só veio me questionar em relação a isso, porque a empresa que contratou ele exigiu o seguro. Tá vendo? Exatamente. Esses dias também eu fechei um... Exatamente, exatamente. Para vocês verem. Então, assim, às vezes até por exigência contratual, isso acaba caindo no colo e vocês aí, sem trabalhar com, enfim, essa proteção, né, digamos, sem oferecer.
Então, assim, sobre o custo, foi exatamente o que eu comecei, né, até o assunto falando, assim, isso é um grande preconceito. Tem muita gente que acha que linhas financeiras é só para grandes clientes, que é caríssimo e etc. Gente, esses dias eu fechei também um RC profissional para um advogado amigo meu, R$ 1.500 por ano. Então, assim, R$ 1.500 por ano, você que disse também que acabou de fechar um carro aqui no Rio, gente, isso não é nem o seguro de um carro. Então, Não, assim, para proteger um capital muito mais alto, para proteger a reputação, para proteger o fluxo de caixa desse profissional. Então, assim, é simplesmente uma questão da gente disseminar esse conhecimento e essa cultura, porque vai por mim, né? A Gabi mesmo acabou de dar a experiência dela, tem muito negócio, muito, enfim, mesmo, né? Que a gente pode explorar nesse sentido. e se a gente for fazer um comparativo do carro, né? Se a gente for pensar que só 30% da frota do Brasil tem seguro, imagina quando a gente for olhar quantos profissionais no Brasil tem seguro. Nossa, é um percentual baixíssimo. Eu não sei agora de cabeça, eu já li um estudo, mas se eu não me engano é 5%. Né? Então, assim, tem muito trabalho pra gente fazer, né? E para explorar só, a gente tem que realmente ir atrás e aquele clichê básico, né, que é sair da zona de conforto mesmo, né, e começar a trabalhar com alguma coisa diferente. Total, e como eu disse, assim, né, são ramos que têm crescido muito, então tem muita opção de seguradora, com certeza vocês conseguem encontrar dentre as seguradoras com as quais você já tem cadastro, enfim, bons parceiros, né? Então a própria Porto Seguro, a Tokio Marine, enfim, dentre tantas outras, né? Tem esse produto disponível, cálculo na ponta. Então, assim, o mercado está muito facilitado, entendeu? Para esse tipo de contratação. É de fato uma questão de correr atrás do cliente e conhecer o produto, né, gente? Porque é óbvio que eu estou falando aqui de... Exatamente, eu tô falando assim, né, de maneira bem superficial. É claro que tem mil pegadinhas, você tem que ter um mínimo de conhecimento para trabalhar no ramo, né? Então, mas assim, é um complemento muito legal para a carteira de vocês. Com certeza, então, a RC Profissional, para quem tem carteira exclusivamente pessoa física, né, é um excelente complemento, né, para você poder incluir no seu faturamento aí esse ano. E para quem tem carteira exclusiva não, mas para quem tem carteira pessoa física e daqui a pouco pequenas empresas, que nem eu, por exemplo, minha carteira ela é pessoa física e empresas de pequeno, algumas de médio porte, assim, né? Principalmente pelos planos de saúde. Então, nesse sentido, o que a gente pode trabalhar? Porque quando Vamos lá, então. linhas financeiras para empresas, daí a gente já começa a pensar em empresas maiores, né? Daí eu acho que o preconceito ainda pode ser até maior do que o da pessoa física. Com certeza. Com certeza. Então, assim, primeira coisa também que eu gosto de esclarecer, né, e de tirar esse preconceito, é que muito pelo contrário, tá, gente? O próprio mercado segurador, no que se refere às seguradoras, etc., estão super preparados para atender o PME. Então, a gente tem muita seguradora, inclusive, que tem esse foco e a gente, enfim, pode trabalhar isso muito bem, tá? Inclusive, eu costumo dizer que as pequenas empresas têm um risco muito mais alto, né, do que as grandes empresas. Porque a grande empresa, na verdade, ela tem caixa para se algo acontecer, ela contrata seguro porque naturalmente ela tem uma cultura, né, enfim, gerenciamento de risco ali internamente, etc. Mas se algo acontecer, ela não vai quebrar, né? O pequeno empresário, dependendo do que acontecer, né, ele pode quebrar sim. Então, o segundo produto, né, fora o RC Profissional que eu já comentei, inclusive o RC Profissional a gente bateu muito na tecla da pessoa física, mas é claro, também pode ser contratado pela pessoa jurídica, né? Então, o próprio escritório de advocacia, a corretora de seguros no CNPJ, né? Enfim, a empresa de TI, empresa de mídia, empresa de arquitetura e por aí vai. Mas o próximo seguro que eu chamaria atenção é o seguro D&O, tá, gente? Então, o que é o seguro D&O? Inclusive, não confundam com o E&O, porque a sigla é parecida, né? Então, tem muita gente que confunde. O E&O, que é o erros e omissões, é aquele que a gente já falou. E agora eu vou explicar o que é o D&O, que a sigla significa Directors and Officers. Então, é um RC que cobre os diretores e administradores. O que acontece no Brasil? A nossa legislação ela é muito abusiva no que se refere à responsabilização direta do administrador. Então, por exemplo, questões relacionadas à desconsideração da personalidade jurídica, penhora online, questões trabalhistas, tributárias e por aí vai, pela nossa legislação, podem sim ser cobradas, digamos, né, dos gestores, dos diretores, tá, dos tomadores de decisão
da companhia. E aí a mesma coisa, você acha que numa empresa pequena, ainda mais numa empresa grande, tem, poxa, 35 diretores, esse risco, se você pensar bem, é até mais diluído, né? Numa empresa pequena, poxa, o sócio é o diretor, é o presidente, é o gerente, é a contabilidade. Então, assim, ele acaba absorvendo muito mais responsabilidade, né? Então, assim, era isso que eu estava falando. É claro que dependendo do tipo, um risco ou outro, vai ser um pouco mais latente nesse sentido. Tem empresa, por exemplo, que tem exposição criminal, tem empresa que tem exposição ambiental, mas no básico, se a empresa tem funcionários, ou seja, né, a legislação trabalhista pega muito nesse sentido, ou recolhe tributos, ou seja, que somos todos nós, questões tributárias também podem ser cobradas da pessoa física, tá? Então, assim, o seguro D&O, ele é muito importante, ele é um produto que está disponível aí pela maioria também das seguradoras, então a gente tem muita opção no mercado e é um seguro que tem uma taxa, por incrível que pareça, por isso que eu digo, né, a parte do meu trabalho, a primeira delas é desmistificar essa questão de seguros de linhas financeiras serem só para grandes empresas. Só para você ter uma ideia, né, uma taxa de seguro D&O varia hoje em dia de 0,1% a 0,3% em cima do limite que for contratado. Então, a gente está falando aí de um seguro que, de fato, né, tem uma competitividade em termos de preço muito significativa, muito significativa. Então, assim, o seguro D&O, de todos esses que eu trabalho, na verdade, eu sou super fã. E, aliás, vocês vão ver que todos esses que, enfim, eu vou comentar hoje, eles são muito complementares, não apenas entre si, mas também complementares a outras apólices que vocês muito provavelmente já têm contratadas para os seus clientes. Então, se você já trabalha com empresarial, com risco de engenharia, com RC Obras, com plano de saúde, como você comentou, e por aí vai, você pode também oferecer, né, para essa firma de engenharia, mesmo que ela seja pequena. Você pode oferecer um RC profissional, você pode oferecer também um seguro de ano, você pode oferecer também um seguro garantia, né, um seguro cyber também. Hoje em dia todo mundo tem o risco de cyber, vou até falar, enfim, um pouco sobre ele sobre isso depois. Próximo, né? Exatamente, mas assim, o seguro de D&O, ele é super importante porque é um mercado muito maduro, né? Eu vou falar sobre o cyber também, que eu sei que todo mundo tem interesse, é um assunto legal mesmo, enfim, sou suspeita para falar, mas é um mercado relativamente novo ainda, né, em termos de produção no mercado. O mercado de seguro de D&O já fatura mais de 1 bilhão de prêmio por ano, né? O mercado de seguro cyber está começando, engatinhando aí, fecha, se eu não me engano, em 100 milhões por ano, tá? Então a Cláudia perguntou aqui, o nome do produto que eu estava falando é D&O, Directors and Officers, é o RC para diretores e administradores. Foi esse que você perguntou? Ou o cyber? Boa noite, pessoal que está entrando também. Boa noite. Gente, quem tiver dúvidas pode ir deixando aqui. Eu vi que entrou alguns outros comentários, eu vou ler depois, né? Até o Fábio comentou ali que não se aprende sobre isso na faculdade, né? E é bem o que a gente estava falando, assim. E daí o papel do corretor de realmente mostrar e conscientizar o cliente, né? E não desistir. Total. Porque o que acontece, né? Às vezes a gente oferece, o cliente diz, não quero, não tem interesse agora e tal. Mas daqui a pouco, espera alguns meses, chama o cliente de novo, tenta conversar, tenta aprofundar um pouco mais o assunto, vai trabalhando aquele cliente, porque o momento ele vai se interessar. Não dá pra gente... Eu com certeza. Para 5 pessoas e ninguém se interessou, nunca mais vou oferecer. Eu oferece para 10, para 15, para 20, e daí tu vai começando a trabalhar o produto e também se familiarizar com o produto, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, isso é uma das dicas, né, que eu dou também, como eu estava comentando, para os meus alunos. Gente, não desistam do primeiro não, isso acontece, né? Estatisticamente falando, a cada 15 propostas, 10 propostas que estão na rua, uma fecha. Então, assim, né, pode alinhar as expectativas, vamos para cima, sempre sabendo que o que você está fazendo tem um papel social e, enfim, de extrema importância, né, para aquele cliente. Vai evitar que ele tenha, no fundo, qualquer tipo de seguro, isso. Vai evitar que ele tenha um senhor prejuízo financeiro, né? Então, assim, eu falo muito sobre a produção, tamanho de prêmio, né, essa coisa toda do mercado. Agora, sinistralidade também tem, né? Então, assim, a gente contrata para isso, né? O seguro está ali para justamente que o cliente não tenha esse desfalque, tá? Então, assim, eu sou suspeita para falar, mas eu acho o seguro de D&O super básico mesmo, na minha opinião, daqui a alguns anos. Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos já é assim, né? O diretor nem aceita emprego numa empresa se ela não tiver essa proteção. Então, assim,
E volto a dizer, as próprias seguradoras, né, o nosso mercado está muito preparado para atender PME. Tá? Então, assim, a gente tem seguradoras que inclusive focam nisso, tem seguradora que tem facilities, tem seguradora que faz cotação na ponta. Então, assim, já mudou muito do que era alguns anos atrás, que apenas as empresas de capital aberto contratavam. Nossa, isso aí já passou há muito tempo. E volto a dizer, o risco das pequenas e médias empresas é diferente, é claro, né, das grandes empresas de capital aberto, mas existe, porque volto a dizer, questões trabalhistas, tributárias, etc., no básico todo mundo tem. Então, eu tenho, você tem, etc. E sim, pela legislação, isso pode ser cobrado do gestor na pessoa física, né? Então, você imagina você ter que responder com os seus bens sobre uma dívida tributária da empresa, por exemplo, né? Então, é realmente uma proteção muito importante hoje em dia, principalmente para quem é gestor no Brasil. E tu comentou uma coisa bem importante ali no início, né? Quando começou a falar desse assunto, que uma empresa pequena, a chance dela quebrar se acontecer alguma coisa, ela é muito grande, porque, principalmente no Brasil, né, as empresas não estão preparadas para um prejuízo, para um sinistro, né? A gente não está preparado para isso. Então, o prejuízo pode ser muito grande a ponto da empresa ter que fechar as portas, né? Ao contrário de uma empresa grande, de uma multinacional, enfim, que está preparado para aquilo ali. Tem toda uma equipe jurídica assessorando cada passo que eles dão para que não tenha problema. Então, né, é diferente. A gente que está ali no dia a dia ralando para vender, para conseguir pagar as contas, para conseguir pagar a folha, fazer a folha de pagamento e tudo mais, né? São dois mundos completamente diferentes. Com certeza, com certeza. E mais um, né, que eu ainda nessa linha, digamos, para complementar o risco, aí por isso que eu digo, esses 3 seguros, você consegue numa mesma reunião com uma firma de engenharia, por exemplo, abordar. Tá? Então, eu estou dando o exemplo da firma de engenharia, mas pode ser com um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, tá, gente? O terceiro seguro, digamos assim, né, que eu acho que vocês têm que começar, tá, gente, a divulgar, enfim, falar sobre isso com os clientes de vocês. Eu até já comentei, é um mercado mais novo, mas mesmo assim é um risco muito atual e que vai ser cada vez mais atual, é o seguro cyber, tá, gente? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, com todo esse contexto de pandemia, né, a maioria das empresas de home office, por aí vai, o número de ataques cibernéticos já aumentou mais de 860% desde o início da pandemia. Uau. Então, assim, hoje em dia todo mundo conhece alguém que já tomou um golpe, alguma empresa, todo santo dia tem notícia, né, sobre as grandes empresas sendo atacadas e por aí vai. Além disso, né, com a tal da LGPD, que vocês também provavelmente já ouviram falar, em vigor, né, isso virou uma urgência muito maior em termos de procurar a proteção, inclusive, aliás, seguro cyber existe até para pessoa física. A Sura, por exemplo, é uma que tem produto para pessoa física, tá? Então, assim, o seguro cyber, volto a dizer, e é um risco, gente, também é a mesma coisa, desmistificando, a gente fica achando que isso acontece com grandes empresas. Não! É só você dar uma olhada no meu feed, já aconteceu com corretora de seguros, parceiro meu aqui do Rio de Janeiro, enfim, pode acontecer com qualquer um, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com absolutamente todos os seus clientes. Esse tipo de situação, ataque cibernético, tá todo mundo hoje em dia online. Eu costumo dizer que pode acontecer desde a padaria da esquina, que tem que estar online ali para poder, né, no Wi-Fi pelo menos, para poder passar um cartão, algo do gênero, até as grandes empresas. Isso aí, poxa, exemplo de grandes empresas é o que não falta, né? Tem todo santo dia no jornal. Então, assim, é um risco, né? Essas duas frentes, tanto a questão dos ataques cibernéticos, e aí aquele tipo de ataque phishing, aquele tipo de ataque quando pede extorsão, né? Que é o pagamento mesmo, é uma extorsão aquilo, o resgate que eles fazem, né? Uhum. E isso atrelado à questão de LGPD, dados sensíveis, multas, né? Então, assim, o seguro cyber, ele é uma discussão, ele é um seguro que já existe há vários anos no Brasil, mas, enfim, antigamente era outro contexto, né? Outro tipo de empresa que contratava, e hoje em dia é um seguro que é, sim, para todo mundo, tá? Então, volto a dizer, a mesma coisa, hoje em dia a gente tem seguradora com facility. Você não precisa nem preencher questionário, se a empresa se encaixar ali naquele negócio, você já contrata, e aí só para vocês terem uma ideia, os prêmios desse facility, a partir de R$ 3.500 por ano. Então, assim, poxa, para se proteger contra um ataque cibernético, né, e volto a dizer, se você for lá no meu feed mesmo, você vai ver diversos exemplos de pequenas empresas, né, porque realmente a gente, enfim, hoje
especificamente, está mais com esse foco. Teve uma administradora de condomínio de Florianópolis, teve um escritório de contabilidade, teve um escritório de advocacia. Todo mundo, gente, assim, com faturamento bem médio. Esse tipo de ataque, ele não vai escolher, eu quero ir lá na empresa da Carol. Ele faz esse tipo de ataque em massa. Onde colar, colou. E esse tipo de ataque hoje em dia é muito elaborado, né? Então vem um e-mail como se fosse da sua gerente do banco. Caramba, você está devendo não sei quanto. Não, aí você já clica ali com medo, buf, já era. Pegou a informação, pegou isso, pegou aquilo. Então, assim, essa questão dos ataques cibernéticos, da LGPD. E a gente fala muito de ataque cibernético, mas é claro que esse vazamento também pode acontecer de dentro da empresa, né? Digamos, um ex-funcionário saiu e levou informação. Ou, né? Enfim, isso também pode acontecer. Então, toda essa responsabilidade, né, e esses prejuízos financeiros aí, decorrente que o cliente pode ter, decorrente disso, estão cobertos no seguro cyber. E aí, volto a dizer, a mesma coisa, a gente tem seguradoras, óbvio, gente, que são focadas em grandes riscos, mas a gente tem muita seguradora também que é focada no PME, tá? Então, até comentei, a Sura, por exemplo, é uma que tem até para pessoa física. Tá? Então, assim, o seguro cyber, essa questão, volto a dizer, quem não conhece alguém que já sofreu ou tem um familiar que sofreu um golpe. Então, assim, isso é um risco que, infelizmente, infelizmente, por mim, por você, por todo mundo, veio para ficar. Tá? Então, essa é uma proteção que, inclusive, é um assunto, eu sou suspeita para falar, óbvio, mas é um assunto tão interessante que até te ajuda a abrir portas para outros seguros, né? Então, às vezes, você, caramba, aquela empresa lá, aquele meu primo, né, que tem uma firma de engenharia, sempre estou batendo lá na porta dele, querendo, né, o plano de saúde da empresa, e ele nunca me dá essa oportunidade. Liga para ele para marcar um cafezinho de seguro cyber. Poxa, você sabia que tem um seguro que cobre questões relacionadas a LGPD, que cobre questões relacionadas a ataques cibernéticos? Vê se ele não te recebe. Então, você também pode utilizar esses conhecimentos, né, para posicionar, digamos, a sua corretora como essa que traz essas soluções diferenciadas. Não significa que nessa reunião, gente, não sejamos hipócritas. Já que você está lá tomando um cafezinho com o cara, cada um vende seu peixe. Coloca um slide final lá e fala sobre saúde. Olha, você sabe que, independente do seguro cyber, que eu também sugiro, né, a gente caminhar para uma cotação sem compromisso, mas eu também sou especialista em saúde, eu também sou especialista nisso, naquilo, que nem eu vendo meu peixe aqui, olha, seguro garantia também é legal, não sei o que também é legal. Então, assim, isso é muito legal. E caiu, gente. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Para mim não mudou nada. Pra mim também, deve ter sido para ele. Até ele comentou antes, né, que a Porto teve esse ano passado, né, o ataque, e foi bem complicado. Foi bem Exatamente. Mas aí você imagina... Tem ali algumas questões que precisam ser resolvidas que ficou em função desse ataque, né? Com certeza, com certeza. E aí você imagina isso, porque a Porto Seguro é uma mega empresa. Você imagina acontecer com a gente. Eu não sei nem por o que fazer. Vou ficar aqui parada, congelada, o que eu faço? Então, assim, isso é super importante, gente. É um risco que eu acho que, volto a dizer, o nosso papel... porque a própria seguradora, né, a gente sabe que a divulgação dela para o cliente final é relativamente fraca, não é o objetivo dela, né? Ela foca na nossa divulgação. Então, essa conversa com o cliente final, com o mercado, de conscientizá-lo sobre esses riscos e, eventualmente, mostrar as soluções, é nosso. Eu gosto muito, né, da definição, digamos, do nosso trabalho, muito mais como consultor de risco do que necessariamente corretor de seguros. A transferência, digamos, para o mercado segurador, a emissão da pólice é uma consequência de uma consultoria de risco bem feita. E aí uma consultoria de risco bem feita envolve você ter, como você muito bem colocou no início, essa visão macro, né, mais generalista do cliente. Então eu também, né, claro, eu sou bem especialista, gente. Na verdade, eu só trabalho exclusivamente com seguro de linhas financeiras, mas como naturalmente ao longo, né, dessas prospecções e administração desse tipo de apólice, eu ganho intimidade com os clientes, eles me procuram também para um saúde, para um transporte, e aí eu faço parcerias estratégicas com quem entende. Eu também não vou me meter a fazer algo que, putz, eu não tenho a menor ideia. Aí eu tô falando Carol, né, não entendo nada, por exemplo, de benefícios. Mas vou deixar meu cliente na mão? Claro que não, né, gente? Cada um com seus. Eu tenho os meus parceiros e tal, então... A gente encontra a solução. Talvez a gente não consiga atender, mas encontrar alguém que possa fazer esse atendimento, que possa fazer essa parceria para conseguir atender o cliente, né? Com certeza. Exatamente. Então, assim, veja que todos esses seguros, gente, é aquilo que eu falei, se você, poxa,
tem um colega que trabalha numa empresa de TI, se você tem um colega que trabalha num escritório de advocacia, se você tem um colega que trabalha numa empresa de contabilidade, se você tem um colega que trabalha numa firma de engenharia. Esses 3 que a gente falou até agora, o seguro E&O, que é o RC profissional, o seguro D&O, que é o RC que cobre os atos de gestão, e o seguro cyber, são aplicáveis a todas essas atividades que eu comentei. Né? Então, assim, é uma oportunidade. Eu até esses dias estava vendo, enfim, negócio de business e tal, como aumentar o seu faturamento, dobrar o seu faturamento. Era uma chamada, assim, bem, né, megalomaníaca em 2022. Aí tinha algumas coisas lá. E uma delas era justamente abrir mais uma frente de venda, né? Abrir mais uma frente aí, como se fosse mais um produto, né? Na sua prateleira. Então é isso, né? É você realmente abrir mais uma frente de solução para os seus clientes e, consequentemente, de receita para você, né? Então, esses 3, eles caem muito bem, né, nesse cross-sell. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que, quando olhar para dentro de casa até mesmo, né, dentro de casa, seja dentro de casa mesmo, caramba, meu marido é advogado, por exemplo, mas eu estou falando de olhar para sua carteira, né, seja de auto, de vida, de empresarial, de transporte, de RC Obras, de engenharia. Você vai começar, a ideia né, depois dessa live, a identificar várias oportunidades. Né? Então, assim, isso é muito interessante da gente, volto a dizer, eu gosto muito dessa vertente, né, da gente assumir essa postura de consultor de risco. Isso, naturalmente, engloba estar atualizado, né, de quais são as soluções que são aplicáveis àquele tipo de cliente, atividade, profissão e por aí vai. Independente de ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? E aí, né, é aquilo que eu falei, você vai fazer aquele filtro. Poxa, um seguro cyber para essa lojinha aqui talvez não faça sentido, mas, poxa, um dia não faz, porque a loja tem rotatividade grande, tem gerente, tem isso, tem aquilo, a minha amiga é diretora lá, né, e por aí vai, tá, gente? Então a gente começa a abrir a cabeça nesse sentido. E por fim, Gabi, eu trouxe também o seguro garantia. Inclusive, o seguro garantia, eu vou deixar o convite para vocês, tá, gente? Que eu vou fazer um aulão super especial na semana que vem, que vai ser bem mais completo, vou falar sobre as modalidades, enfim. Mas o seguro garantia Vou ficar aqui no perfil também. Show, boa, vou te mandar, porque aí vai ser uma hora só de seguro garantia, dá pra gente entrar mais a fundo, né? Mas eu também queria aproveitar aqui para desmistificar isso. Muita gente também acha que seguro garantia é só para grandes empresas e muito pelo contrário. Muito pelo contrário, gente. Seguro-garantia, inclusive, é um instrumento financeiro, tá? Que tem altos benefícios quando comparado, por exemplo, à fiança bancária. Então, o custo ele é muito mais baixo, muito mais acessível, não compromete as linhas de crédito bancárias do cliente, ele consegue liberá-las, né, para outros fins E aí, é claro que tem vários tipos de seguro-garantia, né? Mais para as modalidades tradicionais, digamos assim, que é o bid bond, o performance bond, etc. O cliente, volto a dizer, pequeno mesmo, dependendo até para MEI, a gente consegue aprovação, né, de algum limite, não vão ser limites estratosféricos, né? Então, assim, o seguro-garantia, para quem trabalha, né, com empresas que participam de licitação, prestadores de serviço, né? Esse mercado de engenharia, obras de maneira geral, também é muito comum exigirem. Quem tem contato com imobiliárias, né? Então, garantia imobiliária, falar sobre fiança locatícia. Muita gente esquece disso, mas, gente, fiança locatícia também é um tipo de garantia. Então, olha aí, para quem trabalha com residencial, fazer esse cross-sell. Cara, a fiança locatícia dá uma graninha muito boa, muito boa. Então, assim... É um seguro fácil de contratar, né? Ele é muito rápido de contratar, ele é fácil, não é uma coisa muito burocrática, como parece, né? E dificilmente dá sinistro, né? Dá sinistro, mas não é um Exatamente. Sinistro no alto, por exemplo. Exatamente. Então, assim, o seguro de fiança locatícia, né, para quem não sabe, ele não deixa de ser uma forma, né, de seguro garantia. Inclusive, tem muita seguradora, quando você manda o cadastro, digamos assim, no seguro garantia, ela já aprova também uma linha ali, taxa de fiança locatícia. Então, assim, é mais uma linha, mais um produto
que você pode explorar. E aí, qual é a grande sacada, digamos, né, justamente do seguro garantia ou do fiança locatícia? É que o cliente está precisando. Então, assim, é muito diferente de você, por exemplo, uma prospecção de seguro cyber, que, gente, sou suspeita para falar, é óbvio que vocês têm que fazer, mas você tem que convencer o cliente do risco. Veja bem, é diferente. O seguro garantia, ele já chega para você, geralmente, né, desesperado, porque tem um contrato que está precisando, não sei o quê. Pelo amor de Deus, eu preciso te dar uma comissão. Então, assim, seguro garantia é muito legal de você trabalhar, sabe? E aí, voltando e fazendo aquele link, né, com o que a gente estava falando lá no início. Poxa, para o mercado de PME, ele vai te amar se você oferecer uma linha de crédito de seguro garantia. Esse cara está pagando 5% na fiança bancária, no seguro garantia ele vai pagar 0,75%. Isso é grana para ele. Né? Ele precisa dessa linha de crédito bancária, geralmente, ainda mais em empresas menores, para outros fins. Então, assim, seguro-garantia é um instrumento financeiro. A gente tem que realmente incorporar esse discurso de solução financeira. E aí é muito legal, porque quando você fecha um, você fecha vários. Tá? Então, assim, uma vez que o cliente, né, o cara fez uma obrinha aqui que precisou do seguro-garantia. Ele geralmente emitia fiança bancária. Beleza, a gente emitiu o primeiro seguro-garantia, hoje em dia é tudo online. A pólice sai em 24 horas. Então, assim, é muito legal, vale a pena. Agora, inclusive vou fazer esse paralelo, né, para já dar essa dica para vocês. Seguro D&O e seguro cyber é aplicável a qualquer atividade. Seguro RC profissional e seguro garantia não é aplicável a qualquer atividade, tá, gente? Então, o seguro de RC profissional, por exemplo, você não pode vender para uma loja. Não tem risco de falha intelectual, tá? Então, é importante falar sobre isso. E o seguro garantia, é importante dizer que, no fundo, o papel da seguradora é ser a garantidora de uma obrigação, seja essa obrigação contratual ou judicial. E aí, como o próprio nome do produto diz, uma obrigação contratual, tem que estar exigida contratualmente, né? Então, seguro-garantia não é uma coisa que, nossa, vou então complementar aqui as minhas soluções, vou contratar um seguro-garantia. Não, ele está sendo exigido por alguém. Então, por isso que eu digo, ele tem uma outra dinâmica, né? Ele geralmente não, em 100% das vezes, é uma exigência da outra parte. E aí é mais uma, né, na verdade, frente de prospecção aí que vocês podem explorar. Legal, deixa eu te perguntar. Você já trabalha com seguro-garantia, Gabi? Me conta. Eu já fiz fiança locatícia, alguns. E é bem a coisa mais boa de fechar, porque assim, se o cliente chega pra ti, é porque ele já vai. A única forma dele, o jeito dele não fechar é se o cliente não for aprovado. Né? Perfeito. É isso aí. Já fechou e tá tudo certo, né? E já tive também algumas demandas de seguro-garantia, mas que não foram a prova de obra, mas acabou não indo pra frente. Deixa eu te perguntar, mas com certeza eu vou assistir a aula, porque é um seguro que eu acho bem interessante de trabalhar e de aprender e tal. Até porque esse tipo de produto a gente precisa ter um conhecimento, né? Não dá pra... eu vou fazer uma cotação aqui pra ti, fechou, vamos lá. Porque depois, se dá um sinistro, tu tem que saber o que fazer, né? Então, tu tem que ter um estudo daquilo ali. Mas acho, sim, que dá para muito tranquilamente um corretor focado em seguro alto, em seguro residencial e seguro de vida começar a trabalhar com esses produtos também. Né? Diferente, claro, por exemplo, se tu disser, vamos começar a trabalhar com seguro rural, uma coisa muito específica, seguro de carro, seguro marítimo. Exatamente. São coisas muito mais específicas, muito mais técnicas, enfim. Mas, querendo ou não, esse tipo de produto de linha financeira, ele está inserido no nosso dia a dia. A gente ainda não conseguiu enxergar e pegar esses ganchos para conseguir fazer a venda, né? Olha só, a Cláudia perguntou aqui, ó, qual é o tipo de seguro bom para serviços? Tipo uma mecânica que fica com o bem do cliente, no caso do veículo, né? Então, uma mecânica seria aplicável desses que a gente está falando, e é claro, gente, vai depender do tamanho da mecânica, né? 1000 questões. Agora, seria aplicável para ela o seguro de D&O, porque é claro que o dono da mecânica, né, também é o diretor, também é o gestor, também manda a gente embora, também recolhe tributos, aquela coisa toda. Dependendo do tipo de serviço que ele presta na mecânica. Por exemplo, se for um serviço de engenharia super específico, ou seja, uma coisa mais técnica, né? Também pode ser aplicável um RC profissional, mas o RC profissional, veja bem, gente, inclusive esse é um esclarecimento, foi muito boa essa pergunta, porque eu já aproveito para, enfim, esclarecer esse ponto, né? Ele cobre a falha do projeto, né? A falha intelectual. Então, digamos que é uma mecânica super especializada em airbag
que tem lá um engenheiro que faz ali não apenas o projeto, né, mas também instala e tal. Beleza, se fosse esse tipo de coisa, ok. Agora, uma mecânica que eu só troquei a roda, depois não ficou bem feito. Veja que não tem uma falha intelectual ali, foi mais uma falha de execução, né? Ou seja, eu não coloquei bem colocada a roda, entendeu? Então a gente tem que fazer esse paralelo. Mas, por exemplo, se você tem um cliente que tem esse contexto, o seguro de novo é aplicável a ele. Por incrível que pareça, o seguro cyber também é aplicável a ele. Porque a gente volta a dizer, né? Dependendo do tamanho da mecânica, não se for uma mecânica ali da esquina, que o cara só aceita dinheiro e etc. Mas não, geralmente o cara tem algum sistema, tem todo o histórico dos clientes, tem o contato, poxa, uma mecânica que só atende carro de bacana. Ele tem ali todos os dados pessoais e de contato, né, de todos os bacanas, qual é o carro, qual é a placa, qual é o não sei o quê, olha a LGPD. Então, assim, no mínimo, né, seguro de no, seguro cyber, pode ser aplicável. Aí a gente tem que entender qual é o contexto exatamente, né? O RC profissional, se tiver alguma prestação de serviço de engenharia mais técnica, algo do gênero. Seguro garantia, talvez não. Eu não sei se, enfim, volto a dizer, depende do tipo de mecânica, mas é um cara que ele contrata, talvez um fiança locatícia, dependendo do local. Então a gente tem que entender naturalmente. Mas tá vendo como até mesmo, né, uma empresa de mecânica, que você, caramba, não tem nada a ver seguro de linhas financeiras, tem sim, você poderia oferecer o seguro de novo, poderia oferecer, enfim, né, várias outras questões. E aí, só aproveitando que eu vi aqui já o comentário da Cláudia, eu não sou especialista em questões de RC geral, tá, Cláudia? Então, eu nem vou responder essa questão do garagista, imagino que caiba, mas para não falar besteira, como eu disse, o meu trabalho é bem nichado em linhas financeiras, então até RC geral mesmo, entendo um pouco, mas não entendo muito. Então, essa parte do garagista, naturalmente, eles precisariam também de um RC geral, tá, gente? Assim como, você imagina, o engenheiro, gente, também precisa do risco de engenharia, também precisa do RC obras, dependendo de onde vai ser a obra, o cara também precisa do seguro ambiental, também precisa do RC profissional. Então, lembra que foi aquilo que eu falei, é uma solução complementar, tá? Super importante isso. Eu também fico na dúvida, Cláudia, em questão do garagista. Eu acredito que sim, mas tu tem que contratar junto à RC Geral, ali na apólice, né? Tu tem que ter os dois. Mas eu acredito que para esse caso tem a cobertura sim. Eu tenho o seguro de uma mecânica, mas eles não têm o RC ali contratado naquela apólice. Mas vou pesquisar sobre isso. Vou pesquisar sobre isso amanhã e daí eu te mando uma mensagem ali pra gente trocar umas figurinhas. Mas deixa eu deixar um beijo aqui pra Simone Magalhães, que entrou um beijo pra nós. Querida! Tá se recuperando. Manda um beijo aqui. Eu vi, querida, melhoras. O João perguntou aqui, você poderia falar uma seguradora para seguro garantia? É Tóquio? Claro, inclusive já vou deixar a dica aqui, se eu não me engano tem um post no meu feed super recente, entre os 3 últimos, que tem todas as seguradoras, mas vou falar algumas aqui para vocês. As líderes do ranking são Junto e Potencial, já devem ter ouvido falar, mas para você ver, o seguro garantia já são seguradoras um pouco mais diferentes, né? Seguradoras de nicho e tal, que nem todo mundo conhece. Mas a Tóquio, como você muito bem colocou, é ótima, tá, gente? É ótima, eu uso muito para seguro garantia. A própria Porto também tem, inclusive, um sistema super rápido, que sai um limite meio que... Os que eu fechei foram na Porto, inclusive. Exatamente, ela é bem boa nesse sentido. Então, assim, vai depender um pouco da demanda, tá? Mas eu acho que não esqueçam de ir lá no meu perfil para dar uma olhada, que são 35 seguradoras, seguradora pra caramba, mas assim, de cabeça, as principais, para vocês começarem, acho que é isso. Junto, Potencial, Tóquio, Porto Seguro, enfim, já dá para começar a brincadeira. Legal. Então tá, meu bem, eu acho que é isso, deu pra gente conversar bastante, trocar bastante figurinha, né? Obrigada, adorei o bate-papo, vou assistir a aula semana que vem, porque realmente são produtos que me interessam bastante, eu acho bem importante a gente estudar sobre isso, enfim, para conseguir oferecer com qualidade para o cliente, né? E acho bem importante, aqui fazendo um parênteses também, a questão do relacionamento com essas seguradoras, né? Ou às vezes até com assessorias que atendem, porque daqui a pouco tem uma dúvida específica, tu não consegue dominar 100% aquele assunto. Se tu tem um bom relacionamento com o gerente da seguradora, ou se tu tem uma assessoria, aí para esse tipo de produto eu até acho mais legal a assessoria mesmo, né? Porque tem o foco naquilo ali, tu consegue trabalhar melhor. Tu tem alguém ali te dando respaldo, te orientando, dando essa segurança, né?
Claro, com certeza. Então, assim, eu também bato muito nessa tecla, né, da questão das oportunidades e tal. Mas, gente, a nossa profissão é algo muito sério, né? Também tem uma responsabilidade do corretor de você naturalmente vender gato por lebre. A gente sabe como é o nosso mercado, seguro de linhas, o mercado de linhas financeiras não é diferente do mercado de auto. A gente sabe que tem muita pegadinha, às vezes tem que lidar com sinistro negado. Então, assim, mesmo eu, por exemplo, que sou especialista, né, também tenho mil pepinos aí no dia a dia. Então, você imagina você não ter conhecimento nenhum, muito pelo contrário, você pode acabar trazendo uma responsabilidade para a sua corretora, né, uma falta de uma cobertura importante aí para um cliente. Então, isso que a Gabi falou é muito importante, né, você já ter aí esse acesso a uma seguradora que você tenha esse apoio, ou, na verdade, um parceiro, quem quer que seja, né, seja uma seguradora, seja uma assessoria. Para que tu tenha uma Exatamente. Porque a gente sabe, a gente lembrem de mim também, que às vezes pinta aí uma coisa, eu faço, tá, gente? Então, eu sempre brinco. Poxa, não fiquem... Esses dias eu tava numa live, alguém comentou, poxa, já pintou um monte disso aí, eu não fiz porque eu não sabia. Falei, caramba, não vamos mais deixar dinheiro na mesa, galera. Lembrem da Carol. Não, com certeza. Então, assim... A gente sabe, né, que a gente que é corretora, a gente sabe que às vezes a gente entra, por exemplo, no chat da seguradora para ter uma resposta, e a resposta não tem nada a ver com aquilo que a gente está perguntando. E daí a gente exatamente e daí tem que atrás, então ter alguém ali para te dar esse respaldo, para te dar uma resposta rápida, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, assim, Gabi, eu queria te agradecer de novo. Eu sou muito fã também desse tipo de bate-papo. Eu acho que as nossas experiências, né, sempre conversam, é sempre muito enriquecedor. Fica aqui o meu convite para quem está online aqui conosco, de acompanharem também o meu perfil. Tem muita dica, tá, gente? Bem legal no feed. Quem quiser saber mais sobre o seguro garantia, eu vou até dividir com a Gabi também para ela fazer a divulgação para vocês. Mas vai rolar um aulão super especial na semana que vem, que eu vou abordar aí as principais modalidades e por aí vai. Tá? Então contem comigo, né? O objetivo da minha empresa é ajudar vocês. E Gabi, querida, foi maravilhoso te conhecer. A gente estava falando, né? A gente se conhece do online, esse online aqui já me gerou vários amigos. Agora que, enfim, estamos saindo dessa pandemia, se Deus quiser, vão rolar, enfim, encontros presenciais também. Mas foi muito legal, eu agradeço aqui pelo espaço. Eu te aviso pra gente se encontrar. Nada mal se encontrar. Com certeza! Mas a gente toma um cafezinho. Eu gosto bastante dessa troca, eu acho bem importante, porque só faz com que a gente consiga, né, aumentar, melhorar a cultura do seguro no Brasil. E tem uma responsabilidade social envolvida nisso também, né? Não é só vender por vender, né? Então, acho bem legal. E vamos conversando. Exatamente. Né? Vamos trocando figurinhas. Show de bola. Muito obrigada, gente. Enfim, pela atenção também, né? Eu sei que a vida é super corrida hoje em dia. Vi que teve bastante gente online o tempo todo com a gente. Então, boa noite. Gabi, muito obrigada mais uma vez. E, pessoal, até a próxima. Por aí. Boa noite. Eu vou deixar a live gravada também para quem não conseguiu ficar até o final. Enfim, a gente consegue ainda compartilhar ela. Tá? E vamos conversando. Agora, ao longo da semana, eu vou postar também as próximas programações de lives que vão ter por aqui. Enfim, eu tô trabalhando muito essa questão do conteúdo para corretora, né? Principalmente voltado para vendas, para organização da rotina e tudo mais. Então, acho que a gente pode fazer bastante coisa por aí. Show de bola. Sucesso, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.